Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. E nós estamos na segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje, que traz lições espetaculares para a nossa vida, que eu até diria para vocês, lendo rasamente, parece que ele não tem tanto ensinamento, nós vamos perceber, ele traz pérolas que eu tenho certeza são muito preciosas e que vão gerar uma transformação na sua vida. Aqui nós temos um evangelho dividido em duas partes. A primeira parte está lá dentro do capítulo longo, que é o capítulo 9 de Lucas, do versículo 46 ao 48. Essa é a primeira parte. A segunda parte é também no capítulo 9, mas agora dos versículos 49 a 50. Vamos mergulhar de forma profunda nesse texto agora, que começa da seguinte forma, lá no versículo 46. Houve entre eles uma discussão. Aqui é preciso analisar a palavra que está em português, discussão. Na realidade, o termo que está aqui em grego é dialogismos. E dialogismos dá-nos a ideia de pensamento. E se quisermos, inclusive, em outros locais da Escritura, esse termo pode ser traduzido por raciocínio. Exatamente. Aqui não se trata, portanto, de uma conversa mediante palavras, mas um pensamento. E quando a gente entende esse termo dentro da obra lucana, esse termo ele tem uma conotação negativa. Trata-se de um raciocínio, de um tipo de pensamento ruim. E aí olha que dado interessante. Esse tipo de concepção de que dialogismos é pensamento ou raciocínio está justamente presente no próprio texto. Porque lá no versículo 47 diz que Jesus conhecia o pensamento, e aí é de novo a palavra dialogismos, o pensamento dos seus corações. Como assim? Aqui é preciso que nós entendamos algo. Dentro da tradição bíblica, o coração não é a sede das emoções. O coração é a sede dos pensamentos. Então aqui demonstra que, de fato, o que Lucas está querendo dizer quando ele fala que houve entre eles uma discussão é, na realidade, um pensamento. Só que é muito interessante a construção na língua grega dessa parte. Em grego está assim, exercen de dialogismos en autois. Uma tradução que seria mais clara do que houve entre eles uma discussão seria: veio-lhes um pensamento. Ou veio neles um pensamento, ou um raciocínio. Olha que coisa interessante. Essa expressão, exelten, que é traduzida aqui por mim como, não como houve, mas como veio, dá-nos a ideia de uma ação que vem de fora para dentro. E dentro da obra lucana, quando nós olhamos para a ação demoníaca, no capítulo 22, versículo 3, por exemplo, Jesus faz referência de que o demônio entra, o demônio vem de fora para dentro. E aqui, nesse sentido, esse verbo veio é o mesmo. Então, o que está em jogo aqui? Lucas parece comunicar que há uma ação que vem de fora para dentro, um raciocínio que entra dentro deles, um raciocínio que entra no meio deles. E aí, que raciocínio é esse que vem de fora? Exatamente o seguinte, continuando a leitura do versículo 46, qual deles seria o maior? Aqui é preciso que nós entendamos algo muito profundo. Na sociedade greco-romana,
que era uma sociedade pautada na honra e na vergonha, cada qual buscava ser o maior dentro de um grupo. Cada qual buscava ser grande dentro de um agrupamento de pessoas. Porque isso era sinônimo de honra. Isso era sinônimo de importância. Os discípulos estão pensando aos moldes da sociedade daquela época, querendo se engrandecer, querendo se tornar pessoas honradas segundo a sociedade daquela época, buscando com altivez e orgulho o reconhecimento dos outros. Então veio aos corações dos discípulos esse tipo de raciocínio. E o que é interessante, lá no versículo 47 continua dizendo: Jesus, porém, conhecendo o pensamento, o raciocínio dos seus corações. Jesus conhece, Jesus sonda, Jesus sabe qual é o nosso caráter. Aqui há algo fantástico. Ainda que a gente mostre, tenha uma aparência, às vezes até de coisas boas, de bondade, Deus conhece o caráter de cada um de nós. Deus conhece a essência dos nossos pensamentos. Quantas pessoas você conhece que fazem o bem com segundas intenções? Essas segundas intenções diz respeito ao caráter. Pois é, Jesus conhece o caráter dos discípulos. E tendo esse conhecimento, o que ele vai fazer? Ele toma uma criança e a coloca do seu lado. E aí a gente precisa compreender. A criança, naquela época, era algo que não tinha valor. É meio maluco a gente pensar nisso, né? Mas é real. Dentro do mundo greco-romano, como havia uma mortalidade infantil muito alta e dava muito trabalho criar uma criança por conta de você necessitar, não é, de muitos recursos, necessitar de muita proteção para que ela pudesse viver. Então, a criança era tida como algo sem valor. Até os 5 anos de idade, muitas crianças morriam. Então, eles nem se apegavam muito. Jesus, então, pega essa criança, coloca ao seu lado. E aí, ele diz: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, será grande. Jesus está ensinando aqui que nós devemos compreender que nós não precisamos buscar honra, que nós não precisamos buscar grandeza, que nós não precisamos ficar buscando sermos superiores aos outros, mas ao contrário, nós precisamos aprender a cuidar dos pequenos, se fazer pequeno com os pequenos, no sentido da vivência do amor, da vivência da caridade, da vivência do serviço. Quem serve aquele que nada vale para a sociedade, esse é quem tem mais valor. É esse quem será grande. E na sociedade greco-romana, o que valia era ajudar quem tinha fama, era ajudar quem era grande, era fazer conexões com pessoas poderosas. Jesus está dizendo justamente, então, que os discípulos precisam ter um espírito de serviço. E esse espírito de serviço é o que os tornará grandes. E um serviço àqueles que são postos à margem da sociedade. Aqui nós terminamos a primeira parte. A segunda parte começa agora, no versículo 49,
com um relato que poucas pessoas entendem, que diz assim: Jesus tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Aqui há um processo muito interessante. Há um processo que nós chamamos de intertextualidade. O que é essa intertextualidade? É quando a gente tem um texto que se conecta com o texto que a gente está lendo. E nesse caso, o texto que se conecta com o texto que nós estamos lendo é o relato de Números, lá no capítulo 11, versículos 24 ao 30, que é justamente o momento em que Eldade e Medade estão profetizando para o povo de Israel, e chegam algumas pessoas e dizem assim para Moisés: Moisés, escuta Moisés, Eldade e Medade estão lá fora, profetizando, sendo boca de Deus para as pessoas. Eles não podem fazer isso, faz alguma coisa, Moisés. E Moisés então diz um dado muito importante. Ele diz assim: ora, quisera que todos profetizassem. Olha, seria tão bom que todos fossem canal de Deus, que todos fossem, mesmo se não fazem parte de uma liderança. Aqui Jesus está ensinando que a graça de Deus atua para além dos grupos, para além das instituições. E isso precisa estar muito claro entre nós. Isso não significa desvalorizar o grupo de Jesus ou a instituição. Não significa isso, mas significa compreender no outro que ele também pode ser canal da obra de Deus. E aqui eu quero falar para aqueles católicos que muitas vezes criticam os nossos irmãos separados, ou os nossos irmãos separados que criticam aos católicos. Aqui é um detalhe. Nós precisamos entender que há no outro operação da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer o dom um do outro. A Igreja Católica, ela ensina isso num documento chamado Unitatis Redintegratio, que ela diz, convidando aos fiéis reconhecerem a manifestação de Deus dentro das outras denominações, e que os outros de outras denominações também reconheçam na Igreja Católica esta ação da graça de Deus. E assim a gente vai construir uma sociedade de paz, uma sociedade de respeito, uma sociedade de diálogo. Claro, sem perder a identidade, mas amando o próximo e entendendo que Deus também pode agir através dele. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa reflexão transforme o coração, o pensamento e as ações de cada um de vocês. Deus abençoe, estamos juntos e, gente, por favor, curta, compartilha, comenta. Por quê? Porque isso faz com que o vídeo apareça para mais pessoas. Deus abençoe, estamos juntos e vamos espalhar a palavra de Deus. Valeu!